Bom dia! Tudo bem, assessor? Seguinte, moçadinha, hoje eu não consigo estar com vocês, mas vocês certamente não vão ficar sem conteúdo de geografia, beleza? Então, seguinte, continuaremos falando sobre a litosfera. Ontem a gente falou sobre relevo, né? Então, montanha, planalto, planície, depressão, etc. E hoje a gente precisa conversar sobre como essas estruturas que fazem parte do relevo, né, que são o relevo, são formadas. Parece difícil, mas vai por mim, moçadinha. Se vocês lembrarem de algumas aulas lá atrás, aquela discussão que eu tive com vocês sobre tempo histórico, tempo geológico, etc., vocês vão entender perfeitamente agentes de formação do relevo. Ora, por quê? Porque esses agentes de formação do relevo, eles precisam acontecer, ou melhor, eles precisam agir durante um longo período de tempo para que a gente consiga enxergá-los na paisagem em forma de montanha, planalto, planície e depressão. Basicamente, que são essas variações de altura, de altitude que a gente vê na paisagem. Falou? Então tá. Galera, é o seguinte. As formas que a gente encontra na superfície do planeta Terra, claro, elas são muito variadas, certo? Como eu disse, umas mais altas, outras mais baixas, a gente vai ter áreas planas, subidas e tal. Mas o que acontece é que elas nem sempre, ou melhor, quase nunca, surgem como a gente vê. Justamente por conta da passagem do tempo e da interação do relevo com o tempo no ambiente, né? Bom, existem, na verdade, basicamente, dois tipos de agentes de relevos. Dois. O primeiro são os chamados agentes internos, também chamados de endógenos. Endógenos, dentro, beleza? Que são aqueles que atuam a partir das forças do interior do planeta. Lembra do magma, lembra do tectonismo, lembra desses movimentos? Agente endógeno. E existem os agentes externos ou agentes exógenos, aqueles que acontecem na parte de fora, no exterior da crosta terrestre. Assim, o que acontece? O relevo ele é o resultado da relação, né, desses agentes endógenos ou internos com esses agentes exógenos ou externos e que dentro dessa interação, ao longo do tempo, nesse caso o tempo geológico, alteram o relevo, portanto, alteram a paisagem. Beleza? Vamos por partes. Um deles, o primeiro agente interno que é importante que a gente se lembre, é o tal do tectonismo. Lembra das placas tectônicas? Lembra das placas tectônicas que em determinados momentos se encontram, em determinados momentos se afastam, em determinados momentos se roçam e que em determinados momentos existe aquele movimento de subducção? Então, é um exemplo de agente interno, agente endógeno da formação do relevo, o tal do tectonismo, certo? Então vamos lá. Ele se caracteriza por processos lentos e que se prolongam por milhões de anos e são origem principalmente das grandes cadeias montanhosas. Lembra? Bateu, você vai ter um deslocamento de grandes massas de terra ou da crosta, né, das placas. O que acontece é que em alguns momentos você vai ter a sublevação, ou seja, a elevação de grandes porções da superfície, criando as tais das cadeias de montanhas ou cadeias montanhosas. Lembraram? Lembraram? De forma muito simples, é o encontro das placas tectônicas. Uma sobe, a outra desce. E enquanto uma sobe, ela projeta-se para uma altitude maior do que aquele relevo que a gente está acostumado. Não é? Tempo geológico. Vamos lembrar sempre aqui
de tempo geológico, gente boa. Bom, um outro elemento, ou melhor, um outro agente endógeno ou agente interno que a gente percebe são os tais dos terremotos. A mesma coisa. Se você tem esse encontro das placas tectônicas em que não houve essa sublevação, a gente está mexendo com enormes placas da crosta terrestre. Ora, se é uma porção sólida, se é uma placa contínua, você vai ter o quê? Olha lá, a tremedeira. Tá tudo tremendo, tudo tremendo, tudo tremendo, tudo tremendo, tudo tremendo. Ora, lembrem daquele exemplo que eu usei aí na sala com vocês. Terremotos existem a todo momento, em todo lugar. O que muda é a forma como nós sentimos ele no momento do acontecimento. Quanto mais distantes das bordas das placas tectônicas, menos a gente sente, o que não significa que eles não aconteçam. O que não significa que eles não aconteçam, certo? Então você vai ter uma relação aí, por exemplo, terremotos, surgimento de vulcões, que nós já falamos, tsunami, que nós já falamos. Então, todos esses acontecimentos na crosta terrestre são resultados de fatores internos, ou seja, são agentes endógenos da formação do relevo. Beleza? Primeira parte. Segunda parte. Agentes exógenos ou agentes externos, agentes de fora. De fora do nosso que acontecem acima da superfície. Então a gente vai ter aqui vento, a gente vai ter chuva, a gente vai ter o mar, a gente vai ter a própria compressão, dilatação, compressão, dilatação, compressão, dilatação das rochas ou da superfície como um todo, nessa relação de calor e frio, que eu já expliquei para vocês. Lembram disso? Ora, tudo isso, gente boa, a gente consegue dividir em algumas condições, tá? Em algumas características que eu vou descrever rapidinho aqui para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão pegar assim no susto. Bom, primeiro, dentro dos agentes externos, a gente precisa falar do tal do intemperismo. Ora, gente, o que é o intemperismo? O intemperismo, ele é o resultado das transformações, é um processo. Ou seja, um monte de acontecimentos que promove a alteração, por exemplo, das rochas, decompondo e desagregando. O que é isso, professor? Vai rachando, vai rachando, vai rachando, vai rachando, solta um pedaço. Aquele pedacinho que soltou também vai falar um pouquinho mais adiante. Mas basicamente existem dois tipos, tá, de intemperismo: o intemperismo físico ou mecânico e o intemperismo químico. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro é o seguinte: a gente tem o tal do intemperismo mecânico. O intemperismo mecânico é essa ruptura. Ele é causado por ação ou impacto com outras rochas, quanto durante o transporte de material pela água. Por partes. Espera aí. Como assim, professor? Olha só. Vamos pensar num rio. O rio está passando sobre a rocha, está passando sobre a rocha, está passando sobre a rocha. Água mole, empedradura, tanto bate até que fura. Existe um desgaste mecânico. Aquela água está passando, está passando, está passando, está passando, está passando, 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 furou. Ou, se vocês querem um outro exemplo, aquelas pedrinhas arredondadas que a gente encontra em rio. Por exemplo, não parece que ela foi alisada? Foi. Ela foi alisada pela água. O que acontece é que essa água que vai passando também vai levando pedacinhos de rocha ao longo do curso do rio. Por exemplo, vai desgastando. A água vai funcionando mais ou menos como se fosse uma lixa. Muito suave, é claro, mas é como se fosse uma lixa passando em cima daquele pedacinho de rocha. Gente, isso demora. Mas demora. Mas demora. Demora. Outro elemento, outro exemplo,
é quando a gente tem essa variação de temperatura. Lembra que eu falei para vocês na sala? Quando tá frio, a gente se encolhe. Do mesmo jeito, os átomos, essa menor parte das coisas, se encolhe e fica lá, juntinho, apertadinho, tal, isso aqui. Quando tá calor, a gente não se espalha. Do mesmo jeito, os átomos se espalham. O que acontece é que nesse movimento de comprimir, espalhar, uma hora racha. Aí, você desagregou, você separou pedacinhos dessa rocha, por exemplo, fazendo com que ela ficasse menorzinha. Se ligou? Beleza. Ai, ai. Um outro tipo de intemperismo é o intemperismo químico. Ora, o intemperismo químico ele é resultado do processo de decomposição. Intemperismo mecânico ou intemperismo físico é quando você tem o movimento. O intemperismo químico não. Ele é resultado de uma série de reações químicas em que aqueles minerais, aquelas rochas que são compostos de diversos minerais, interagem de determinada forma, isso normalmente acontece na água, em que ele se desagrega, se separa. Quer ver um exemplo? Se vocês ferverem uma bolota de barro, faz uma bolotinha de barro, deixa secar legal, tá? Deixa ali uma semana na frente do ventilador, um dia de sol bem forte, deixa secando no tempo. Pega essa bolota de barro, joga na água. Ela desagrega, ela se separa. Se você colocar essa mesma bolotinha de barro ou uma outra bolotinha de barro na água quente, ela vai separar mais rápido ainda. Por quê? Porque houve uma interação entre a água e aquele agregado, se misturaram as moléculas de água àquele aglomerado e derreteu. Claro, isso aqui é um exemplo muito mais simplificado, tá? Muito simplificado. Eu trago para vocês na sequência, vou deixar lá no Clesep alguns vídeos explicando melhor o intemperismo químico e o intemperismo físico, mas principalmente o intemperismo químico, tá? Que é dessa reação, da combinação de diversos elementos, no caso reações químicas, que são que dão como resultado a desfragmentação dos elementos. O que acontece, gente, é que mesmo tendo intemperismo físico e intemperismo químico existindo de forma separada, eles se reforçam, tá? Um facilita a existência do outro, e se um facilita a existência do outro, um facilita o trabalho do outro. Bem como a relação do relevo com os seres vivos também interfere na velocidade com que esses intemperismos acontecem. Ora, por quê? Vamos lá. Planta. Mesma plantinha. Existem plantas que são capazes de nascer e crescer e se desenvolver no vão, na rachadurinha de uma rocha, de uma montanha, por exemplo. Ora, a plantinha está lá, pequenininha. Tá pequenininha, a raiz dela está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Essa raiz tem que ir para algum lugar, eventualmente ela consegue expandir essa rachadura. Olha aí o ser vivo, nesse caso do reino vegetal, interferindo de alguma forma naquela estrutura de rocha. Isso é um exemplo. Outro exemplo, um animal que cave. Sei lá, uma topeira. A topeira tá lá cavando. Não tá abrindo um túnelzinho, um canalzinho? Tá. Ele não tá permitindo que através desse túnelzinho, desse canalzinho, chegue água com mais força a porções mais profundas do solo, em que ele pode encontrar rocha. Ora, se está tendo contato da água com essa rocha que está lá no fundo do solo, está acelerando o processo de intemperismo, está alterando o processo de intemperismo, que, em teoria, duraria muito mais tempo. Se ligou? Um outro, gente boa,
É a tal da erosão. O que é erosão? De uma forma muito ampla, muito genérica, é um conjunto de processos que desgastam e transformam o solo e a rocha. Não confunda com buraco. Erosão é erosão, buraco é buraco. A erosão é causada por agentes como chuva, rio, vento, mar, geleira, enfim. Cada um deles recebe um nome e tem uma, por consequência, ora quem diria, uma consequência na construção do relevo. Mas vamos lá. Primeiro tipo de erosão, a erosão pluvial. Plúvios, chuva. Olha o pluviômetro da Giovana aparecendo aí de novo. Ora, essa erosão causada pelas chuvas. O que acontece é, existem lugares ao longo do mundo, e a gente sabe disso, que chove mais, outro que chove menos, não é? Então, o que acontece é, em lugares onde chove muito, a erosão pluvial acontece com mais frequência e com mais força. Ora, se está chovendo pra caramba e chove continuamente, você vai ter aquela ação da chuva continuamente naquele lugar. Desgasta mais rapidamente as rochas e gera o intemperismo. Qual que é o problema? Se a gente tem erosão pluvial numa plantação, numa fazenda, por exemplo, está chovendo demais, conforme chove, encharca o solo, conforme encharca o solo erode, faz um buracão. Porque esse misturadão de terra com água vira o quê? Vira o quê? Vira o quê? Vira o quê? Enxurrada. Ora, uma coisa que é importantíssima para qualquer agricultor, por exemplo, é que você tenha o seu solo preservado, para que você possa trabalhar nele de forma eficiente, para que você possa produzir, tal, tal, tal. O problema é que existe uma perda, por exemplo, de solo relacionado às chuvas. Abre lá aquela vala. Isso aí recebe nomes, tá? Alguns são chamados ravinas, outros são chamados de vossorocas. Vou mostrar um vídeo bacana para vocês. Quer dizer, não é bacana, mas é bem ilustrativo do estrago que pode fazer uma vossoroca, por exemplo. Tá? Uma vossoroca nada mais é do que uma erosão pluvial que perdeu o controle. Como é que funciona o solo? O solo funciona agregado, certo? Tem lá a raiz, tem os próprios minerais, tal, 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 tá todo mundo ali juntinho. Uma vossoroca é quando esse solo já não tem mais capacidade de manter-se agregado. Por quê? Abriu uma vala aqui no meio, abriu uma ravina, um buraco, um sulco. E conforme vai chovendo, mais desse solo vai se desagregando, mais desse solo vai sumindo, mais desse solo vai seguindo com a enxurrada. Vou mostrar um vídeo bacana para vocês, bacana de novo não, né? Vou mostrar para vocês um vídeo que mostra isso quão perigoso pode ser uma vossoroca, porque veja, a erosão pluvial, cada gotinha de chuva é como se fosse uma bombinha caindo no solo. Pum. Essa gotinha caiu no solo, ela faz um buraquinho pequenininho, do tamanho dela. Pum. Ela desagrega aquele solo um pouquinho. E outras gotinhas vão caindo, vão caindo, vão caindo, vão caindo, vão caindo. Numa área sem cobertura vegetal, por exemplo, não há um amortecimento dessa chuva por parte das folhas da vegetação. Então o solo está tomando direto, com toda a força, aquela carga de água. Essas bombinhas que vão caindo do céu em forma de gota de chuva. Vira aquele barreiro, né? E esse barreiro, conforme a chuva aumenta, vai aumentando, 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 vai virando enxurrada. Essa enxurrada vai levando a parte superficial do solo, e não só a parte superficial do solo, mas também vai meio que cavocando por baixo. Entendeu? Então tá. Outro tipo de erosão, gente, é a erosão causada pelos rios, chamada erosão fluvial. Já expliquei isso para vocês. A água procura o caminho mais curto de um ponto mais alto para um ponto mais baixo até encontrar o fim da sua vazão. Por exemplo, um rio começa no alto, termina no baixo, até terminar no mar, altitude zero. Tá.
O que acontece é que a água, conforme vai passando, ela também vai promovendo desgaste, a água dos rios. Isso, por exemplo, a gente consegue ver em áreas rochosas, Cataratas do Iguaçu, no Rio Iguaçu. A gente consegue ver isso no Grand Canyon, no Colorado, ou no Arizona, enfim. O Rio Colorado, ele foi passando sobre as rochas, sempre passando, até que abriu um caminhozinho. Esse caminhozinho, milhões de anos, vão se transformar no que seria o leito do rio. O tanto que esse rio desgastou a superfície, até em alguns pontos chegar a quase 2.000 metros abaixo do topo ou da superfície do Grand Canyon. Certo? Então, a erosão fluvial é a erosão causada pelos rios no seu caminho. Falou? Terceiro tipo de erosão eólica ou erosão do vento. Essa vocês estão carecas de saber. Falei para vocês, tem dia que a gente vai para a praia, na praia venta normalmente, e às vezes esse vento carrega areia e a gente sente na pele, pele áspera, como se fosse uma lixa. O que acontece é que essa sensação que a gente sente no nosso corpo também serve para formações rochosas que estão sendo atingidas o tempo todo pelo vento, carregando essas partículas pequenininhas de rocha, como se fosse uma areiazinha, causando desgaste daquela rocha. Entendeu? Então tá. Próxima, gente boa. A gente tem a tal da erosão marinha. Erosão marinha, vamos lembrar. Movimento das correntes oceânicas, movimento das ondas. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Cada um desses movimentos das ondas indo para frente, indo para trás, são impactos sofridos contra uma superfície e cada um desses impactos tira um pouquinho das desgasta um pouco da formação em que ele bate. Por exemplo, se a água do mar está batendo numa rocha, vai cavando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, ao longo de milhões de anos, até que esta parte já foi tão cavada, a parte superior racha e cai. A erosão marinha, ela trata disso, principalmente nas áreas de costa, quando colidem ou batem com paredões. Entende? Então, você vai ter um desgaste contínuo até que esta estrutura superior, depois de tanto desgaste, não aguenta mais suportar o próprio peso e cai. Um beijo para a galera das falésias. E também, por último, galerinha, a gente tem a chamada erosão glacial ou a erosão causada pelo gelo. Olha só, as geleiras, elas são uns blocões de gelo formadas nas porções mais altas do relevo, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura, favorecendo a formação de grandes blocos de gelo. Beleza? Ótimo. O que acontece é que normalmente ela costuma se deslocar de forma muito lenta para as porções mais baixas. Por exemplo, o rio Amazonas, ele nasce como degelo das geleiras da Cordilheira dos Andes. Certo? Você não vai ter um sorvetão ali parado eternamente, olha que legal esse pedação de gelo no alto da montanha. Não. Ele vai se renovando, ele vai descongelando, ele vai congelando, ele vai descongelando, ele vai congelando, ele vai descongelando. O que acontece é que conforme acontece o deslocamento dentro da expansão ou em períodos de grande aquecimento, você tem um baita desgaste da superfície. Lembra? Frio, calor, frio, calor, frio, calor. Aqui tem uma rocha, isso aqui é o alto de uma montanha, está coberta de gelo. De repente, esse gelo começa a derreter, abre mais espaço. Voltou frio, isso aqui começa a congelar, ficar apertando e comprimindo, apertando e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando essa montanha, vai ter desagregação. Ou seja, você vai ter partes dessa montanha sendo desgastados por conta desse movimento de compressão e descompressão, compressão, descompressão, compressão e descompressão da água, no caso do gelo. Essa é a tal da erosão glacial. Viu como é simples? Gente, zero mistério, tá bom?
Eu vou deixar algumas atividades aqui para vocês, eu quero que vocês me entreguem na próxima aula, mas assim, moçada, bem tranquilo, sem problema nenhum. Eu vou estar aí com vocês amanhã. Relaxem, relaxem, tá? Vou estar com vocês amanhã, a gente troca uma ideia, tira dúvida, sem problema nenhum, tá bom? Fiquem bonzinhos, se comportem, façam as atividades, vou deixar aqui e vou mandar pelo Clesep também, e qualquer coisa, amanhã a gente conversa, tá bom? Fiquem bonzinhos, beijo, tchau, turminha.